Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os nordestinos entraram em campo, né? Os dois baianos atuaram nesta quarta-feira. O Vitória foi até Belo Horizonte e perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Será a nossa primeira pauta por aqui com Ícaro Análises. E logo depois vamos falar do Bahia, que tá bem, tá no G4 e venceu o Atlético Paranaense jogando em casa pelo placar de 3-0. Um venceu por 3-0, o outro perdeu por 3-0. Vamos falar desses dois jogos a partir de agora. Quem vai falar do Bahia é Ravel Pinheiro, tá? Que chega daqui a pouco aqui nesta live. Eu sou o Fábio Hermano, direção e trabalhos técnicos é de Gabriel Costa. Você que está chegando já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí, torcida do Vitória, torcida do Bahia, joga nos grupos aí de amigos, de parentes, grupos de torcedores, enfim, dá aquela moral pra gente e faça a gente crescer ainda mais aqui no 45 Minutos, né? Já são mais de 135 mil inscritos e a gente, claro, quer seguir crescendo para mostrar a força da mídia independente e, claro, também a força aí do futebol nordestino para todo o país. Falar dos nossos parceiros, Monte Belo, A10, Village, Porto de Galinhas, Indaiá e também Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Para você que é maior de 18 anos, vai lá, vai na boa, troquinho do pão, nada além disso, só aquela grana ali para você se divertir, dar aquela emoção a mais, né, no jogo que você está acompanhando. Nada além disso, porque a aposta em entretenimento não é investimento. Ícaro Análises. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez o Vitória inofensivo fora de casa no Campeonato Brasileiro. 3-0, né? Tomou um gol ali anulado, estava segurando, estava até com uma postura ali que parecia que poderia competir com o Cruzeiro, mas depois tomou 3 gols ali no intervalo de 7, 8 minutos. 6 minutos, na verdade, né? O primeiro gol saiu aos 33, outro aos 36 e outro aos 39, né? A cada 3 minutos foi tomando um gol e aí o Cruzeiro resolveu a parada ainda no primeiro tempo, né? Mais uma derrota de Jair Ventura jogando fora de casa. Em 4 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro, o Vitória perdeu 3, 2-0 para o Grêmio, tomou 5 do Palmeiras, tomou 3 hoje e só teve um ponto que foi aquele empate, né? No Bavi, em Salvador. Então, jogando fora de Salvador, a equipe ainda não pontuou nesse Campeonato Brasileiro. E aí, meu caro Ícaro, o Vitória vai viver da campanha do Barradão? Vai ser suficiente? Está mutado. Querem lhe calar, mas vamos resolver. Agora. Sim. Estão querendo... A quem interessa calar Ícaro Análise? Isso. Boa noite, Fábio. Boa noite, nação rubro-negra. Pois é. Mais uma vez, fora de casa, o Vitória protagonizou um vexame, o que é normal. Tomou 5 do Palmeiras, tomou 2 do Grêmio, poderia ter sido mais. Tomou 3 do Cruzeiro hoje, poderia ter sido mais. Empatou com o Bahia, poderia ter perdido. Teve, acho que 2 bolas na trave do Eric, que o Lucas Arcanjo defende. Teve uma finalização do Eric para fora. Ou seja, é um time inofensivo e defensivamente muito frágil. Muito frágil. É um time mal treinado. Jogo após jogo, eu bato nessa tecla. Só que quando ganha, eu continuo batendo nessa tecla. E aí, muitos torcedores que nos acompanham ou em outros lugares falam: o time acabou de vencer e você tá criticando e tá... O Vitória é isso aí.
O Vitória não perdeu o jogo no sábado contra o CRB graças a Lucas Arcanjo. Só que não será todo jogo em que ele será milagreiro. Ele irá fazer os milagres dele. Não é assim que a banda toca. Vitória defensivamente é um time frágil. E os gols que o Vitória sofre são gols padronizados. O segundo gol hoje do Grêmio, ou o segundo gol hoje do Cruzeiro, foi a mesma coisa que o Vitória sofreu contra o Grêmio. Era um tiro de meta, chutão para frente, bola longa para profundidade, e o Vitória não sabe controlar as costas. E aí acontece o quê? Sofre o gol. E os dois primeiros gols foram de bola descoberta. Não tinha ninguém pressionando o atleta que tinha a bola no pé do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Eu acho que Jair Ventura tem muita culpa, mas os atletas também têm muita culpa. Não é possível também que eles não vejam uma autocrítica, porque nós estamos sofrendo tantos gols de maneira parecidas, porque depois tem o vídeo e mostra os erros do jogo, tem análise lá, tudo bonitinha. Então, assim, o treinador tem culpa muita, mas os jogadores também têm muita culpa nesses vexames. E para o jogo agora de domingo contra a Chapecoense, nem o Emiliano Martinez, nem o Gabriel Baralhas estarão disponíveis. São dois volantes titulares importantes para a equipe, sabe? Então, assim, é um Vitória frágil ofensivamente. Posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o Vitória não finalizou no primeiro tempo. Ou se finalizou foi aos 51. Não lembro agora. Ou seja, é muito pouco e toda vez que no gol só fora foi de casa... uma, né? O jogo todo. Pelas estatísticas aqui, Pois é. só uma finalização no gol que foi no segundo tempo. No primeiro tempo, ou seja, 40... Na verdade, no primeiro tempo não teve nem finalização para fora, tá? Pronto, começa por aí. Se um time não consegue finalizar em 45, 50 minutos, a culpa é de quem? É só dos atletas? Ou do treinador que não treina direito, não passa direito? Precisa demais. Precisa demais o Vitória. E aí você toma 3 gols em 6 minutos. 3 gols em 6 minutos. Chega até ser cômico. Porque se eu não estiver enganado, eu vou olhar aqui, mas contra o Palmeiras foi a mesma coisa. O Vitória, em um período assim, um apagão, sofreu 3 gols também. Deixa eu ver se eu acho aqui o jogo. E também foi fora de casa, né? Saiu de Salvador, o Vitória tem um bloqueio geográfico. Saiu de Salvador, vai cometer vexame, vai ser goleado, vai passar vergonha. E isso tem acontecido com frequência aqui. Eu tô olhando o jogo contra o Palmeiras. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Tomou um gol aos 24 e o segundo gol aos 28 e depois sofreu o terceiro aos 45. Mas aí depois, é exatamente isso aí. Ou seja, é um padrão do Vitória ter esse apagão aí em um curto período de minutagem de 5 minutos, sofre 2, 3 gols. Contra o Bragantino, ano passado, que foi outra goleada sofrida por Jair Ventura, o Vitória também teve esse apagão. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Bragantino. Parece que o time desiste, né? Assim, quando tá 0-0, ok, Pronto, até ali aqui, lutando e tal. Tomou um gol aos 6 minutos do primeiro tempo e tomou o segundo gol aos 8 minutos. Ou seja, em 2 minutos, o Vitória tomou 2 gols. Ou seja, isso tem todo o trabalho psicológico da doutora Maíra, que é uma profissional excelente. Mas assim, são goleadas padronizadas, que eu volto a repetir. O treinador tem culpa junto com a sua comissão e os jogadores também têm culpa. Não é possível que alguém pense e fale assim, opa, vamos fingir aqui uma lesão, joga a bola para fora, bora fazer uma cera, bora tentar segurar a onda para não sofrer esses gols seguidos. Entende? Enfim. Muito bem, né? Hoje o Vitória teve desfalque do Kaiser, né? Pesou não, né? A bola também não chegou no ataque, né? Então não dá pra dizer que o Kaiser hoje fez alguma falta aí, Curu. Mas em alguns momentos que o Vitória teve a bola, infelizmente, ela caiu no pé de Renzo Lopes. E aí, pai, é inacreditável o quão limitado tecnicamente ele é. Não é de hoje. Ano passado, acho que foi contra o Botafogo. Ele recebe uma bola na profundidade, sai cara a cara com o goleiro,
com o goleiro do Botafogo e ele tenta cavar por cima e a bola vai para fora. Ou seja, ele sempre toma as piores decisões quando ele tá em lance de ataque. Contra o Mirassol aconteceu a mesma coisa, ele pressiona, rouba a bola, sai no mano a mano com o goleiro e um atacante vindo, um defensor o acompanhando, e ele faz o quê? Acaba se embaralhando com a bola e não leva perigo. No jogo de hoje teve a mesma coisa. Ele tem eu não lembro se é um lance de contra-ataque, e aí ele tá com a bola no pé, se embaralha todo e estraga o ataque do Vitória. Ou seja, jogo após jogo, os jogos em que ele tem as oportunidades, ele acaba prejudicando o ataque do Vitória. E aí já é culpa da diretoria, que mantém no elenco um atleta que não tem a mínima qualidade para atuar no Sport Clube Vitória. Mas aí quando você critica, dizem que quer tumultuar o ambiente, que torce contra, que não é Vitória de verdade, porque para muitos torcedores do Vitória, outros torcedores precisam aceitar tudo calado, não pode mais fazer críticas, porque a partir do momento que você faz críticas, eu volto a repetir, é porque você torce contra, que você está querendo tumultuar, sendo que a partir de 2022 para cá, a torcida do Vitória perdeu o senso crítico. Todos aceitam tudo calado. O time quase era rebaixado para a Série D e todo mundo tava lá apoiando. Graças a Deus e graças à torcida, o Vitória conseguiu se recuperar. Mas tem que apoiar, obviamente. Então, será que isso não fez mal, essa queda para a Série C? Porque, pô, estamos jogando pelo menos na Série A, não estamos na zona de rebaixamento. Não acho estamos que se fez mantendo. mal, não. Será que Não acho que fez mal, não. chegar perto Mas do fundo do poço fez a torcida, enfim, não, fez aceitar muito menos? bem. Não é que aceitar menos. Fez a torcida ter uma mudança de postura. A torcida do Vitória sempre foi muito modinha. Mas da Série C para cá, a torcida do Vitória passou a ser esse apoio incondicional, que hoje é um problema. Porque não tem mais as críticas, não tem mais as vaias, não tem mais as cornetas, não tem mais as cobranças. Quando tem é muito pouco, sabe? Contra a Jacuipense, o Vitória passou nos pênaltis. Aquilo era para haver cobranças. Era inadmissível o Vitória ir para disputa de pênalti semifinal de Campeonato Baiano com a Jacuipense. Ah, mas tinha um jogador a menos. Dane-se. Mas aí depois do jogo aconteceu o quê? Festa. E aí, pai? Aí quando as pessoas começam a cobrar, as mídias independentes começam a cobrar, as pessoas da mídia, do Vitória, que além de ter o seu canal por fora, começam a cobrar. Muitas pessoas, quando a gente faz postagem no Twitter, no Instagram, no YouTube, as pessoas dizem que a gente tá querendo tumultuar, tá querendo prejudicar o ambiente. Então, se não puder haver crítica, meu irmão, aí a gente não comenta mais futebol. Já que não pode fazer crítica, tem que aceitar tudo calado. Porque para muita gente tá tudo certo. Porque Fábio Mota pegou o time na C e entregou na A. Irmão, ele aceitou ser presidente. Se ele não quisesse ser presidente, ele não teria se candidatado em 2022, após a Série C. Ele largava lá de mão, não teria se candidatado para se reeleger no final do ano passado. Tudo é muito simples. Então, assim, tem que haver cobranças. Porque é inadmissível o Vitória ser goleado todo jogo que vai fora de casa. Tomou 3 hoje do Cruzeiro, tomou 5 do Palmeiras. Em 2022 tomou 6 do Figueirense. Em 2023 na série B tomou 6, ou foi 5 do Figueirense, enfim. Tomou 6 do CRB. Em 2024 teve outra goleada que agora eu não lembro quem foi que o Vitória sofreu a goleada. Mas teve, todo ano tem uma goleada na conta. Em 2025 tomou 8-0. É a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. E aí ninguém faz cobrança. Então, assim, é complicado, pô. É complicado. E muitas pessoas aceitam isso porque ele pegou o time com um patrimônio muito abaixo do que tem hoje. Mas isso aí é coisa patrimonial, não é a gestão do campo. O time no campo a gestão é ruim. É ruim a gestão. E tem que ser criticada quantas vezes forem necessárias. Muito bem, é isso, né? Mais um resultado negativo do Vitória jogando fora de casa, né? O Vitória que tem a segunda pior defesa como visitante do Campeonato Brasileiro, só o Botafogo tomou mais. O Botafogo tomou como visitante, deixa eu ver aqui, 13 gols, o Vitória tomou 11, mas só que o Botafogo tem um jogo a mais, né? Se a gente for colocar na média, o Vitória é o time que mais sofreu gols aí
atuando como visitante. E também tem E outra aí entra estatística. num ponto, desculpa te interromper, meu amigo Fábio. Entra num Pode ponto de falar. que dizem assim, não porque Jair Ventura, hoje na transmissão, não lembro agora, mas os comentaristas são bons. Pedro é meu parceiro e Felipe Bastos é muito bom também. Mas eu não sei se eles não acompanham direito, mas falaram que Jair Ventura tem como característica montar defesas sólidas. É mentira. A defesa do o Vitória de Jair Ventura nunca foi um time bom defensivamente organizado. Nunca foi. Sempre foi um time muito frágil defensivamente. Só que como passa alguns jogos sem sofrer gols, aí as pessoas, e como entra nas estatísticas, aí as pessoas acham, não, porque é muito bom defensivamente. Mentira. A estreia dele, ele toma 3 do Grêmio no na arena do Grêmio ano passado. Eu não lembro depois, acho que o jogo depois é contra o Ceará. Ele ganha de 1-0. Mas ali teve se expôs também. Mas como fez um gol, ganhou de bola parada, tá tudo ok. Contra o Internacional, a mesma coisa. Então, assim, é um time frágil defensivamente. Sempre foi. Obviamente, os atletas não são tão de excelência e existem muitas lesões no elenco do Vitória. Acho que o Vitória chegou a 20 lesões na temporada, inclusive acho que foi ontem, né? Ou foi anteontem, teve uma nota falando sobre a fisiologia e tal. Mas ainda assim, não é para uma equipe sofrer tanto, por exemplo. A Chapecoense não sofre tanto como o Vitória está sofrendo defensivamente, não toma tantos gols. A Chapecoense subiu ano passado para a Série A. O Vitória está na terceira temporada na Série A. Ou seja, existem erros neste processo que precisam ser cobrados pelos torcedores. Entende? É isso. Alguns comentários aqui. O JP Moraes Salles está falando para a turma da Bahia engajar mais aqui no canal. O Douglas Souza fala que o time não deu nenhuma dividida. Tem torcida do Bahia aqui, né? Esperando o Ravel chegar e, claro, tirando onda do rival. O mestre Highlander também está por aqui. É, ele fala, sem clubismo, começou bem o campeonato, mas ainda tem jogadores que não correspondem em campo. Ou o técnico não consegue jogar bem na desvantagem no placar. E aí, Ícaro? Rapaz, eu acho que tanto a vitória contra o Mirassol e a vitória contra o Atlético Mineiro foram enganosas. E eu falei aqui, é só pegar as outras lives que vão achar aí eu falando sobre isso. Por que eu digo isso? Porque o Vitória sofreu defensivamente naquele jogo. Mas pela força do Barradão e do torcedor do Vitória, que infelizmente este ano, ao que tudo indica, terá que carregar o time nas costas de novo, o Vitória acabou não sofrendo gols e vencendo as partidas. Contra o Remo, o Vitória até sofreu no primeiro tempo, em algumas oportunidades. No segundo tempo, o Vitória foi infinitamente superior com a entrada de Dudu e tal. Acabou fazendo os gols. O Vitória jogou muito bem o segundo tempo. Mas é uma equipe frágil defensivamente e que algumas partidas acaba não sofrendo os gols. Sabe lá por quê? Sabe lá por quê? Foi o caso contra o Atlético Mineiro, por exemplo, dentro do Barradão. O Vitória não jogou tão bem assim. Eu não lembro quando foi que eu falei isso, mas que eu fui muito criticado. Você até falando, não sei se foi contra o Mirassol, se foi contra o Atlético Mineiro. Acho que foi contra o Atlético Mineiro. Que eu falei que o Vitória jogou mal, que tinha que trocar o comando técnico. E as pessoas fizeram o quê? Ficaram me cornetando. Aí quando toma 3-0 de novo, aí agora quer mandar o treinador embora. Mas quando ganha, que eu falo que tá tudo errado, que existem coisas ruins, que está sendo mal treinado, que precisa trocar o comando. Ah, você é imediatista, que você é isso, que você é aquilo. Aí agora tá aí. Vai esperar perder de novo para fora de casa, passar outra vergonha para demitir o treinador? O José Atanásio fala que o Vitória é o único time que se preza a jogar defensivamente, porém não sabe contra-atacar. Realmente tem isso, né? O fora de casa é um time que fica muito nas cordas, né? Não tem um respiro, né? Não tem ali um momento ali de ficar com a bola, enfim, dar uma arrefecida. Realmente assustar o adversário, né? Fazer o adversário se sentir perigoso, sentir o perigo no jogo. Realmente, né? As derrotas fora de casa foram todas. As defesas adversárias não tiveram que trabalhar muito, né? É um time Realmente isso. inofensivo. Exatamente.
O Heitor, ele fala que o Vitória não vem bem, mas o treinador não é culpado. Ele fala que o Jair tira leite de pedra. É, tá certo, então. Se você acha isso, tudo bem, a gente O respeita a Jair opinião alheia. vai sobreviver até os bons resultados no Barradão, né? Quando esses bons resultados pararem de acontecer, aí eu acho que a pressão dele vai ser maior, né, Ícaro? Eu até vi hoje na postagem lá do Instagram, né, do Vitória, muita gente pedindo o Vojvoda. O Vojvoda é muito caro, ele ganha 1.300.000 por mês, então esqueçam isso aí. Mas o Martim Palermo poderia ser um bom nome. Acho até, inclusive, que o Vitória deveria mudar esse perfil de ter treinadores de muita imposição física, que jogam em contra-ataques, que fazem um time mais de físico, sabe? Buscar um treinador que pudesse fazer o Vitória uma mudança de filosofia, de jogar mais com a bola no pé, de tentar ser um time mais propositivo, sabe? Mudar um pouco essa filosofia, porque vai que acontece de ter uma resposta diferente, o Vitória não fique brigando o campeonato inteiro para não ser rebaixado, sabe? Muito bem. O Ricardo fala que o Palermo está fechando com o San Lorenzo, da Argentina. Aí não tem como Aí, concorrer, né? pois é. Eu acho que o Jair tá mal, né? Defensivamente é um time que realmente não passa segurança fora de casa. Não, Mas eu nem também dentro sinto de que casa também não passa é, segurança. Não mas passa. eu sinto que o elenco também. Eu fico na dúvida se realmente tem. Eu acho que defensivamente eu acho que dá pra ser mais organizado mesmo. Eu acho que. Mas ofensivamente eu acho que é um problema muito grande, tá? Assim, eu não consigo ver outro técnico tirando mais ofensivamente desse Vitória. É muito curto, né? Mas, Fábio, assim, com todo respeito à sua opinião, mas esse tipo de opinião existe no Vitória, deve existir nos outros times também. É esse papo assim, vai trazer Jair Ventura, quem é que vai fazer esse time render? No Vitória, no próprio Vitória. Em 2024, falavam isso. Vão mandar Léo Condé embora, vai trazer quem esse time não. Ele tá tirando leite com pedra. Carpini chegou e fez o Vitória render. Em 2025, o que Carpini fazia um trabalho horroroso. Vai mandar Carpini embora, ele não montou esse elenco, o Vitória não tem. Trouxe Jair Ventura e recuperou o time. Agora, ainda dá para aproveitar que está no começo do ano. E o Vitória, de certa forma, tem uma gordurinha ali. Muda o comando e traz um treinador logo novo. Para não esperar o Vitória precisar de 10, 12 vitórias, faltando 15, 16 jogos, para mudar o treinador e ter que trazer alguém. Traz agora que ainda dá tempo. Tem uma Copa do Nordeste que ainda pode disputar e o Vitória pode conquistar um título no ano. O time do Vitória não é ruim, ou melhor, o time do Vitória não é tão abaixo para sofrer essas goleadas. O Vitória tem Edenilson, que hoje não começou jogando, deveria ser titular. O Vitória tem Zé Breno, que foi muito bem no Baiano e foi esquecido. Zé Breno foi esquecido e é um meio de campo, um volante que pode e deve agregar em muito ao Vitória. É um menino novo, sabe, com personalidade para jogar. Por que esses atletas não jogam? Os meninos da base. Ele deu algumas oportunidades a Edenilson, mas escanteou Zé Breno, por exemplo, que demonstrou ser muito bom jogador. E assim, o atleta só vai evoluir, ou esses meninos só irão evoluir jogo após jogo, jogo após jogo. Porque não tem como querer que um atleta evolua se ele não entra dentro de campo. Ele não vai evoluir só vivenciando o ambiente, o vestiário. Ele precisa de minutagem, jogar. Nem que Zé Breno entrasse ali 20, faltando 15 minutos, ele pode jogar tanto na função de Baralhas quanto na função de Martínez, sabe? Por que esse moleque não joga? Por que ele não joga recuado? Por que ele não bota Edenilson? Sabe, ele tem peças para poder fazer mudanças. Enfim. Muito bem. Sobre o jogo, Ícaro, aquilo, né? 30 minutos até o Vitória se segurando. Teve um gol anulado, né? Antes dos 3 gols, né? Foi ali no VAR. Aí depois tem o apagão ali, 3 gols em 3 minutos, chute de fora da área, bola no alto, enfim. Mostrando realmente muitas fragilidades defensivas. E aí o segundo tempo me parece que o Cruzeiro não quis fazer mais, né? Acho que foi a sorte do Vitória. Ou foi mérito do Vitória ter melhorado no segundo tempo, digamos assim, em relação ao primeiro. Melhorado acho que é uma palavra muito forte.
Mas o primeiro tempo do Vitória começou ali um jogo meio morro, não podemos dizer assim, né? O Vitória dava a bola, o Cruzeiro também não incomodava. Eu não lembro a minutagem, mas teve um lance de escanteio pro Cruzeiro, bola parada. Acho que é o Fabrício Bruno, ele cabeceia e o Lucas Arcanjo faz uma belíssima defesa. Poderia ser 1-0. Vem o escanteio seguinte. O que é que acontece? Gol do Cruzeiro, que foi invalidado. Ou seja, só aí o Vitória já demonstrou ser frágil defensivamente. Na primeira bola aérea, já acabou sofrendo 2 perigos e 2 chances claras de gol. Em uma foi salva por Lucas Arcanjo e outra foi salva pelo VAR. E aí o Vitória também não criava nada. Se defendia mal e o Vitória não contra-atacava. Quando pensava em ter a bola, em ter qualquer tipo de saída, caía no pé de Renzo Lopes. E aí também não levava perigo algum a meta cruzeirense. O Matheus Cunha, que é criticado lá, o goleiro, não trabalhou direito. Sofreu uma finalização em 90 minutos. E tem pessoas que acham que o trabalho, que ele está tirando leite de pedra. Mas enfim. E aí vem a partir do minuto 32, meu Deus, 33, deixa eu ver. Que o Vitória sofre o primeiro gol. 33, 36 e 39. Pronto. Aí a partir do... Não sei também se caiu o ritmo, a intensidade, o físico dos jogadores, se eles se sentiram cansados, sabe? Jogou no CRB, jogou em Maceió, depois voltou para Salvador, depois viajou para Belo Horizonte. Aí agora já vai sair de Belo Horizonte, vai para Chapecó, mas isso não pode ser desculpa. E aí você sofre um gol aos 33, você sofre outro aos 36 e você sofre outro aos 39. 3 gols em 6 minutos. Aí tem quase 2 minutos a cada gol sofrido. Ou seja, é muito decepcionante é a palavra para o torcedor do Vitória. É uma decepção você parar para assistir o Vitória fora de casa. Inclusive, os amigos, né, que viajam, Léo do Canto Rubro Negro, Anderson do canal do Dinamo, que às vezes fazem todo o esforço, o pessoal chega, ajuda e tal, colabora para ver o time protagonizar esse tipo de coisa. Sabe, você sair de sua casa, ter todo um trabalho, chega lá e o time toma 3-0 em 3 minutos. É uma falta de respeito com o torcedor, com a imprensa que cobre o clube dia a dia, que tem um carinho com o clube, por mais que façam as críticas, mas a imprensa quer sempre o bem do clube. A imprensa depende disso aqui, ó, para poder sobreviver. Muitas pessoas dependem disso, vivem disso, do Vitória, sabe? Então ninguém vai querer sair de casa para ver o Vitória ser derrotado, passar vexame, ser humilhado, sabe? E aí acontece tudo isso no primeiro tempo, e no segundo tempo ele faz as mudanças, coloca o Edenilson, depois ele coloca o... Eu acho que ele faz 3 mudanças. Edenilson, Zé Vitor no meio de campo e ele coloca o René, que veio da Portuguesa, chegou essa semana, foi na semana passada ao Vitória. Cadê? Deixa eu ver se eu vejo as substituições aqui. Isso, René, Ele Zé coloca Vitor e o... Edenilson. E aí é uma outra piada. Ele tirar Mateuzinho, o craque do time. Tirar Mateuzinho no intervalo é piada. Se o Vitória já não estava criando nada, sem ele, então é que fica negativo, fica menos 10 ou fica menos qualquer coisa. O Vitória tentar criar alguma coisa sem ter Mateuzinho em campo, o seu craque. Sabe? E ele faz isso e o Vitória não. Vitória é... Cara, nem tem o que a gente falar, porque o Vitória é isso aí de todo jogo. O Vitória não contra-ataca, não dá qualquer tipo de reação. Tárzia está pedindo passagem porque ele não é titular. Sabe? Por que você não faz algo diferente? Por que insistir com o centroavante fixo? Por que não tenta fazer um falso 9? Sabe? Você tem Aitor que pode fazer falso 9, você tem Mateuzinho que pode fazer um falso 9. Por que não tenta algo diferente? Treina, passa vídeo, sabe? E aí o Vitória não levou perigo, como não leva. É um time arame liso. O Vitória de Jair Ventura, fora de casa, é uma equipe arame liso. Não faz mal a ninguém, não machuca ninguém, sabe? É um time passivo. Os adversários às vezes dão a bola ao Vitória porque sabem que não serão agredidos. Ano passado aconteceu a mesma coisa com o Carpini. Davam a bola a ele só jogava por fora através do cruzamento. E o Vitória era um time que, sabe, que não furava.
Então é complicado, velho. É complicado chegar aqui e tentar, ou melhor, como é que qual leite de pedra que eu vou tirar do jogo? Se o Vitória é isso aí, sabe? Não tem muito o que falar. Muito bem, vamos falar agora dos jogadores, viu, Vamos pro Scrana? campinho? Vamos para o campinho. Quero que você analise aí. Arcanjo, né? Sempre fazendo defesas importantes. É um dos poucos que se salvam, né? Nesses jogos fora de casa, até porque ele aparece demais, né? É. A partir do momento que o goleiro aparece muito é porque a defesa do time não está colaborando com ele. Vamos lá, é o caso da seleção brasileira de Ancelotti, às vezes, quando os goleiros precisam trabalhar, e como foi ele na seleção brasileira. E como está sendo ele como era ele no Real Madrid, como está sendo ele na seleção brasileira. Vamos lá, Arcanjo. Cara, Arcanjo é verde cana pro Arcanjo. Acho que ele não teve culpa nessa goleada, fez o que pôde, o que era possível. E tem os 2 gols que acho que foram desvios. Teve algum desvio. O segundo eu tenho quase certeza que teve desvio. E aí, pá, ele não é o Homem-Aranha, né? Nem o Superman. Cara, Nathan Mendes muito mal. Dizem que quando ele joga em linha de quadra é porque ele defende bem, mas isso não está sendo demonstrado no Vitória. Então é vermelho para ele. Vermelho pro Nathan Mendes. É o Thomas Loureiro mandou mensagem aqui. Esse Nathan Mendes conseguiu errar tudo que podia hoje. Culpado em pelo menos 2 gols, perdendo no corpo para um adolescente. Pois é. Pois é. Camutanga não tem nível para ser titular em sequência do Vitória. Tem um gol que desvia nele. Camutanga hoje é vermelho. Vermelho para a zaga do Vitória. Kaká hoje fez uma partida muito mal. Vermelho para ele também. E ele deu uma melhoradinha nessa defesa do Vitória em outros jogos. Ramon, esse aí só joga em Bavi. Então para ele também é vermelho. Baralhas Muito bem. acabou dando um carrinho ali, tomando um amarelo e ficando de fora do jogo. Não jogou tão bem também. Amarelo com laranja para ele. Pro Baralhas. Martinez. Também não jogou bem. Amarelo com laranja para ele. Acho que Então falta fora, aos né, do volantes. próximo jogo. Também. Acho que falta aos volantes do Vitória muito serem um pouco mais combativos na hora de pressionar, fazer uma falta ou algo do tipo, sabe? O Vitória dá muito espaço, e isso muito por conta do treinador que comanda a equipe, mas também dos volantes. Cara, Mateuzinho também não foi tão bem assim, então é um amarelo com laranja pro Mateuzinho. Eric O e ataque Aito. não. O ataque não recebeu bola, né, velho? Então, nem dá pra dar uma nota negativa ao Aito ou ao Eric. É branco. Não dá pra. Não, tem que dar, calma. Se jogou, tem que Ah, dar. Branco é quando ah, não jogou. Você vai ter que. entendi. Pode Pensei dar que um era um sem amarelinho, nota. né? Que O não. amarelinho é ali que, tipo, não fez muita coisa, mas também não é por culpa deles. Aí fica um amarelinho. Vai, então dá um amarelo aí pro Eric e pro Aito. E o Renzo? Vermelho. Renzo é um a menos quando ele entra. Não dá, velho. Não dá. E eu espero que Kaiser volte pra ser titular o quanto antes dessa equipe aí. Porque é complicado. O René também não foi tão acionado, coitado. Jogou 45 minutos. Foi amarelo pra ele. Hoje tá complicado. Acho que hoje é o pior jogo pra eu avaliar os atletas. Amarelo pra ele, Gabriel. Pro
pro René. Zé Vitor até agora não mostrou pro que veio. Laranja com vermelho para ele. Edenilson. O moleque entrou na fogueira da base, eu vou aliviar para ele, vou dar um amarelo para ele. Entrou fazendo a função ali de terceiro zagueiro e ele entra no segundo tempo, Vitória não sofre gol, né? Então, vou dar um amarelo pro garoto. Acho que ele tem muito crédito e merece, precisa ser titular do Sport Clube Vitória. Pra Jair Ventura é vermelho também, mais um jogo ruim fora de casa. Mais uma vez a equipe dele é bombardeada defensivamente. E isso precisa ser ajustado. Muito bem, vermelho pro Jair Ventura. Se você fosse o Jair Ventura, como você escalaria o Vitória, sobretudo nesses jogos fora de casa? Qual seria o seu esquema e qual seria seu 11 inicial, Ícaro? Rapaz, o negócio são os zagueiros, né? Eu acho que eu manteria essa dupla de zaga. Eu acho que eu iria com os três zagueiros. Recuaria o Edenilson, Edemilson talvez. Colocaria ele. Eu traria o Edenilson Zé mesmo, Vitor. viu? Tá errado aí. Edenilson, Não, né? Eu é achei Edenilson estranho. Eu mesmo. falei, rapaz, será assim? Eu traria o Zé Breno para jogar nesse meio de campo do Vitória. Eu faria um meio de campo do Vitória mais encorpado com Zé Breno, Baralhas, Martínez e Mateuzinho. Eu jogaria no 4-4-2. E aí na frente eu entraria ou com Tárzia e com o Aitor, visto que não tem o Kaiser. Faria um time muito mais móvel, sem um centroavante físico, sabe? Brigando com os zagueiros. Eu faria um time mais obrigando os zagueiros adversários a saírem, a ficarem na dúvida. Eu faria um time um pouco mais diferente. Eu iria no 4-4-2. Só que hoje em dia todo mundo tem que jogar no 4-3-3 com os pontas, dois volantes. Enfim, eu sou contra. É engraçado, né? Porque eu sou muito guardiolista. Guardiola é meu ídolo. Mas eu sou totalmente contra o futebol moderno de jogar com os pontas de um lado, os meias, enfim. Ainda mais no futebol brasileiro que a gente tem a Tem que ter nossa própria jogador, né, pra cultura. isso. Quando não tem, também não adianta inventar, né? Pois é. Mas realmente eu acho que o Vitória, sobretudo fora de casa, deveria encorpar mais o meio de campo, né? Porque não adianta ter 3 atacantes se eles nem pegam na bola direito, né? Então, pô, se não é pra pegar na bola, bota alguém que sabe jogar sem a bola, né? Assim, me parece Exatamente. meio lógico isso. Tentar segurar a bola, não sofrer tanto, enfim. Realmente, eu acho que deveria ter uma estratégia melhor aí nos jogos fora de casa. O nosso querido Jair Ventura. Só pra finalizar, Taza e Lucas Silva foram qual nota? Cara, o Taza vai ser um branco pra ele, não deu pra avaliá-lo. E quem foi outro? E Lucas Silva. Lucas Silva branco também também. um branco pra ele, coitado. Depender Muito aí, bem. os atacantes do Vitória morrem de fome. Pô, o melhor em campo vai ser o Arcanjo, né? Foi o único que teve uma nota ali boa, né? Mais uma vez, acho que no jogo passado também dei pra Arcanjo a nota de melhor em campo. Foi. Arcanjo coleciona melhores em campo, né? Ah, E diz um pouco aí sobre a atuação do time. O Ricardo fala que o Vitória é 90 minutos contra as cordas. O Danilo lembra que Baralhas e Martins não jogam contra a sim. Chapecoense. Né? Mais um jogo fora de casa. Mas aí é um jogo fora de casa acessível, né, Ícaro? Tipo, contra Acessível pra quem? Cruzeiro, você pode até pôr Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, você pode até ter uma justificativa que os elencos são melhores. O Da Cruzeiro... Chapecoense, não dá pra dizer que o elenco da Chapecoense é melhor do que o do Vitória. Depende, tem gente que gosta de se apegar nessa narrativa aí e vai tratar o Vitória como coitado, né? Mas deveria ser acessível. Mas se tratando do Esporte Clube Vitória, nunca nada é acessível. Sempre tem que ter uma dose de melancolia ou de terror no caminho. Muito bem, então é isso. Mais alguma coisa, Ícaro, sobre o Leão? Não. Ou podemos chamar Ravel Pinheiro aqui pra... Chama meu parceiro Ravel Pinheiro. Deve estar feliz. Esquadrão ganhou 3-0.
Tô feliz, meu amigo Ícaro. Um abraço para você, um abraço para Fábio, para Um Gabriel. abraço, boa noite, bom programa e Valeu. até é domingo ou é sábado o do Vitória? É domingo. Domingo, né? Um abraço, valeu, boa noite. Valeu, Ícaro, que vai dormir triste aí com esse 3-0 do Vitória contra o Cruzeiro. Quem vem colecionando vitórias, na verdade triunfos, é o Bahia, né? Mais um aí no Campeonato Brasileiro. A quinta em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Subiu aí para a terceira colocação, a 2 pontos do Palmeiras, que tem o mesmo número de jogos, né? E a 2 do Fluminense, que tem um jogo a mais já. Então o Bahia tá ali nas primeiras colocações. Vamos falar agora de Bahia 3, Atlético Paranaense 0. É um resultado até que chama atenção, porque o Atlético também é um time que está lá na parte de cima, é o 5º lugar, né? Mesmo com essa derrota. Mas o Bahia começou bem, já fez um gol logo no início. O Everaldo desencantando aí na Fonte Nova, goleiro novo, né? Também chegando, mostrando bom trabalho o Léo Vieira. E aí, Ravel, resultado aí para retomar a confiança depois daquela goleada em Belém, né? Que deixou todo mundo, pô, será que o Bahia vai se complicar de novo no Brasileirão? Começa bem, vai oscilar, a gente nunca vai ter uma campanha consistente, tranquila, mas hoje deu bons sinais atuando aí na Fonte Nova. Boa noite para você. Está mudo, hein? Ravel Pinheiro está mudo. Pelo menos para mim. Avisa aí, Gabriel Costa, se sou eu que fiquei surdo aqui ou se é Ravel Pinheiro que... É isso, está mudo. Ainda tá, viu, Ravel Pinheiro? Não sabemos a quem interessa calar Ravel Pinheiro, mas daqui a pouco ele vai conectar o seu áudio. Enquanto isso, mandem mensagens aqui. Eu estou sozinho, tá, galera? Então, você que tá aí, manda alguma mensagem aí, fala alguma coisa, né? O Ricardo Guardiola tá por aqui, a galera ainda do Vitória comentando, o Barruan cornetando o nosso Ícaro. Não, que é isso, Barruan, claro que ele entendeu. O mestre Highlander também tá por aqui, falando do Vitória, que depende muito do Kaiser, Mateuzinho e Arcanjo. Temos novo membro do canal, o Rodrigo Peixe, tá? Rodrigo Peixe, valeu. E você que quiser ser membro do canal, tem aí, tá? Você que tá vendo, pelo menos no computador, no celular, tem um botão aí, seja membro, né? Ou participe. Dependendo do seu aplicativo aí do YouTube, pode estar diferente. Então você já pode. E agora? Agora foi? Ah, já foi. Boa. Agora sim. Maravilha. Vamos recomeçar, Gabriel, para o corte ficar bonito. Eu vou chamar Ravel de novo, tá? Para facilitar a sua vida. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Bom, vamos falar de Bahia 3, Atlético Paranaense 0 na Fonte Nova. O Bahia que havia tomado uma goleada em Belém, 4-1. E aí já começou aquele medo. Será que é o time que não vai ser consistente, não vai ter uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro? Quando a gente pensa que vai, já começa ali a ter resultados decepcionantes, mas na Fonte Nova, 3-0, Everaldo marcando 2 gols, né? Colocou o William José no banco e correspondeu, né? Méritos para Rogério Ceni. Ravel Pinheiro vai falar muito sobre isso. Estreia de novo goleiro, o Léo Vieira, que também me parece seguro, né? Me pareceu seguro no jogo. E um triunfo, Ravel, importante contra um adversário direto, né? O Atlético Paranaense começou a rodada com 16 pontos, enquanto o Bahia tinha 14, né? Então o Bahia ultrapassa o Furacão na tabela, fica ali a 2 pontos de Palmeiras e Fluminense. Palmeiras com um jogo a menos, o Fluminense já com um jogo a mais. Na verdade, o Palmeiras com o mesmo número de jogos, né? Do Bahia, e o Fluminense com um jogo a mais. Bom, mas sobre essa partida contra o Atlético, foi um resultado e uma atuação, né, que a gente meio ficou acostumado do Bahia nos bons momentos na Fonte Nova, né? Começa ali, avassalador, já faz um gol, tranquiliza, e aí fez o segundo até de uma forma natural, fecha ali com o terceiro gol no final da partida e consegue esse resultado muito importante, né? Essa recuperação logo na rodada seguinte, depois do vexame lá em Belém.
É isso, Fábio. Boa noite para você, agora oficialmente. Boa noite para Gabriel, que está na direção dessa live, para todo mundo que está consumindo esse conteúdo agora ao vivo ou gravado aí em todos os agregadores de áudio. Deixa o like, faz a gente chegar para mais gente. Fábio, antes de entrar propriamente no jogo, mas eu já vou fazer essa transição também, eu queria fazer uma observação que é uma máxima que a gente tem no futebol, que se mostrou comprovada hoje na prática, que é o seguinte: quando bons treinadores têm tempo para treinar, eles fazem os seus times evoluírem. Quando treinadores limitados possuem tempo para treinar, eles perdem a muleta de um calendário apertado porque mostram que, na verdade, o seu trabalho é que é inócuo, independente de você ter tempo ou não para evoluí-lo. Rogério mostrou hoje uma rápida resposta, rápida, que eu digo, na verdade, no lapso temporal entre uma partida e outra, né? A sequência da partida após a derrota vexatória contra o Remo, mostrou que o Bahia ele é um time, sim, que tem, quando tem tempo, né? Ele tem margem para evolução e essa evolução ela se aplica na prática. E eu digo isso porque o roteiro do jogo ele até se assemelhou ao que poderia ser, o que foi contra o Remo, na verdade, né? Bahia saindo na frente, perdendo algumas oportunidades, de repente o adversário começa a gostar do jogo e aí, nesse momento, lá no Pará, o Bahia foi surpreendido. Hoje, o Bahia mostrou, a partir de uma evolução de trabalho, que a resposta seria diferente. A resposta de um time que consegue ter tempo para treinar, que tem aí de volta seus melhores jogadores, que consegue implementar na prática suas melhores filosofias de jogo, o resultado tende a ser positivo. Então eu começo destacando que eu espero ver, e acredito que verei, o torcedor do Bahia também verá, um time do Bahia cada vez mais entrosado, cada vez mais prevenido em relação à possibilidade de repetir erros. Não é que o time não vai errar, mas eu acredito que dessa vez, com mais tempo de treinamento, com um intervalo maior entre uma partida e outra, o Bahia consiga, sim, se proteger da repetição dos erros em sequência e, consequentemente, prevenir-se de perdas de resultados que estão ali em suas mãos, que foi o que aconteceu lá na última partida. Então, o meu destaque inicial, já fazendo a transição para o jogo, Fábio, vai nessa linha. O que eu gostei principalmente de ver hoje, se eu tivesse que responder aqui, uma única coisa que mais me agradou em relação ao Bahia de hoje foi ver um Bahia que conseguiu enxergar melhor as nuances do jogo e se prevenir dos contextos muitas vezes perniciosos que uma partida oferece para que pudesse sair hoje com os 3 pontos. E saiu controlando o jogo praticamente do minuto 1 ao minuto 90. É óbvio que você teve ali alguns momentos de turbulência, porque do outro lado tem um adversário capacitado, qualificado tecnicamente e disposto a vencer também a partida. Mas do minuto 15 ao minuto 30 praticamente isso se resumiu, e logo o Bahia foi quanto mais em demonstrar que queria vencer esse jogo e que não faria com que o episódio Belém se repetisse na noite de hoje. E dessa maneira o Bahia consegue vencer o jogo, ter 70% de aproveitamento na competição, continuar ali entre os líderes do campeonato, né, com um jogo a menos em relação à maioria dos times, né, Bahia e Palmeiras que vão se enfrentar tem 8 partidas disputadas. Então o fato é que o Bahia começa bem esse campeonato brasileiro aí. Daqui a pouco a gente já vai ter 25% do campeonato transcorrido, viu? A gente tá aqui brincando, mas como o campeonato começou mais cedo, próxima rodada é a 9ª, 9 jogos é quase 25% do campeonato e o Bahia ali nas cabeças. Bahia que foi a campo hoje, Fábio, com uma novidade no gol, Léo Vieira, eu até cheguei a destacar isso aí nas redes sociais do 45 minutos no pré-jogo, Léo Vieira que acabou de chegar da Chapecoense, e aí o Rogério foi até perguntado na coletiva sobre isso, e a justificativa que ele deu foi de que o jogador que acaba de chegar, ele já vinha jogando pela Chapecoense, consequentemente tinha mais ritmo de jogo do que o João Paulo. Estreou na titularidade. O sistema de defensivo teve o retorno também do David Duarte, que compôs a zaga com o Ramos Mingo, que nunca se lesiona, é um jogador que está sempre disponível. E a dupla de laterais teve o retorno de Acevedo e Luciano Juba jogando na lateral esquerda. Acevedo que esteve indisponível no jogo onde o Bahia foi goleado pelo Remo. No meio-campo, a gente também teve o retorno do Everton Ribeiro, que formou o tripé de meio-campo ali com o Jean Lucas e com o Caio Alexandre. Esse que, de uma vez por todas, aí vem recuperando a titularidade no meio-campo do Bahia. E o trio de ataque também praticamente não teve mudança, à exceção da entrada do Everaldo, porque o William José acaba ainda se recuperando de lesão, está voltando ainda aos poucos, tem um controle de minutagem ali estabelecido pela fisiologia do Bahia,
Com isso, Everaldo foi hoje o titular, com Kike Oliveira e Eric Puga fazendo os extremos do campo. Esse Bahia que foi a campo, Fábio, ele praticamente disse a que veio já com 2 minutos de jogo, né? O Bahia que já quis controlar o jogo pela posse, já quis ser agudo e no primeiro lance já conseguiu. Uma jogada pela esquerda, uma ultrapassagem de Jean Lucas, ele finta o zagueiro, deixa o zagueiro no chão e faz o cruzamento para Everaldo fazer o gol, praticamente debutando a partida ali. Com 2 minutos de jogo, esse gol já sai, a gente está vendo aí na tela para quem está consumindo no conteúdo audiovisual, Eric Puga toca, Jean Lucas trava, segura, faz o cruzamento na medida para Everaldo fazer o gol de abertura do placar, e é muito importante esse contexto por 2 motivos. Primeiro, porque o Bahia sai na frente muito cedo, e isso condiciona a postura dos adversários e dos próprios atletas do Bahia em campo. E o segundo motivo é fundamentalmente o fato da gente ter visto uma jogada que é bem treinada, repetida exaustivamente, e que tem feito o Bahia chegar a gols dessa maneira. Não foi a primeira vez que o Bahia faz gols dessa forma, com o Eric Puga tocando o passe na profundidade para Jean Lucas atacar o espaço, fazer o cruzamento no meio da área, e nessa ocasião foi Everaldo quem testou inapelavelmente para as redes, fazendo com que o Bahia saísse à frente do placar. E diferentemente de outros momentos da temporada, Fábio, onde o Bahia baixava demais as linhas a partir do gol conquistado, dessa vez o Bahia manteve seu ímpeto inicial ali, do minuto 3 até o minuto 10 ali, o Bahia continuou tentando e encontrando oportunidades de fazer gol, né? Poderia ter feito um outro gol antes do segundo gol, que de fato saiu aos 34 minutos, mas o Bahia teve chances, né? O Bahia poderia ter conseguido chegar a esse gol mais cedo, até para dar uma tranquilidade maior, e depois acabou cedendo um pouco mais de espaço, de posse para o Atlético Paranaense, que é um time de qualidade, é um time que tem também suas peças, né? Dudu, Julimar, são jogadores que atuam ali pelos extremos do campo também, e o próprio Kevin Viveiros, que é um jogador chato, um centroavante enjoado, de muita qualidade, e que deu algum trabalho para a defesa do Bahia, que se portou muito bem, mas que teve um bom desafio hoje ao marcar aí o centroavante colombiano, que chegou a ter uma oportunidade também. Entre 1 minuto e 15 e 1 minuto e 30, como eu disse, Fábio, foi um momento assim onde o Atlético acabou sendo até ligeiramente superior na partida. Teve uma finalização de falta do Mendonça, muito conhecido aqui pela torcida do Bahia, Speed Mendonça, que já teve passagem aqui, cobrou uma falta bem batida no travessão, e o Atlético, com isso, acabou tendo algumas oportunidades aí, onde o torcedor do Bahia começou a ficar incomodado, porque o Furacão ia pressionando o Bahia em linha alta, fazendo o Bahia ter muita dificuldade nessa saída do toque curto, às vezes apelando para o chutão, mas resistindo em fazer isso também, a bem que se diga, e aí, em determinado momento, o Bahia parecia muito incomodado, e parte da torcida até começou a ficar preocupada do roteiro do jogo contra o Remo se repetir. Ainda bem que o Bahia, aos 34 minutos, deu a resposta necessária para evidenciar que esse roteiro não se repetiria de jeito nenhum. Foi quando Everaldo foi às redes pela segunda vez, e com isso acabou trazendo um pouco mais de margem aí para que o Bahia pudesse chegar a ter um placar mais confortável. A bola é disputada ali dentro da grande área, né? Vai sobrando de um para outro, de outro para um. Everaldo consegue fazer o giro, se desvencilhar da marcação e finalizar sem defesa para o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que acabou tomando ali o seu segundo gol, e com isso o Bahia abriu certo conforto no placar, né? Teve um respiro maior para poder lidar melhor com aquela pressão que o Atlético Paranaense vinha fazendo até aquele momento. O gol arrefeceu as intenções do Furacão, porque naquele momento ficou muito mais difícil você conseguir chegar a uma possibilidade de empatar o placar, e o Bahia que na verdade quase chega ao terceiro, né? Numa disputa ali dentro da área, Everaldo até dá uma hesitada, mas consegue fazer a jogada, e na minha avaliação, o pênalti que foi marcado em campo deveria ter sido mantido, mas a gente sabe que no Brasil a arbitragem possui cada um o seu critério, cada um sua interpretação, é um universo que ninguém sabe que coelho vai sair dessa cartola. Então, assim, para mim foi pênalti, eu acho que pode ter muita gente que pode achar que não foi pênalti. Eu te confesso que eu não cravo aqui que foi pênalti marcado rigorosamente, escandalosamente não marcado, enfim, ou na verdade revisado pelo VAR e anulado. Na minha avaliação, me pareceu pênalti. Eu ainda não tive a oportunidade de ver friamente aqui com os replays, né? Cheguei agora há pouco da Fonte Nova, mas me pareceu pênalti que poderia ter feito o Bahia chegar ao terceiro gol mais cedo, mas a decisão de campo foi revertida após revisão do VAR. E aí, naquele momento,
o jogo vai para o Ele intervalo. recebeu amarelo, Everaldo, não foi? Recebeu amarelo por simulação. Na verdade, foi um lance caricato, porque um jogador do Atlético chegou a receber amarelo no lance e depois Everaldo foi quem tomou o cartão. Para mim, não se tratava de uma simulação. Para mim, era marcação ou não marcação, simples assim. Não me pareceu ter sido uma forçação de barra. E aí, os times vão para o intervalo e o Atlético Paranaense, claramente o Odair Hellmann estava insatisfeito com o desempenho do seu time e promove 3 substituições ali já no intervalo para tentar dar uma mudada um pouco, especialmente ali o setor defensivo do Atlético claudicava, deixando o Bahia trocar muito passe na entrada da área. Então ele tirou ali o Luiz Gustavo, tentou dar uma fortalecida no meio, trouxe alguns outros jogadores para poder renovar o físico do Atlético Paranaense no jogo, e isso até surtiu um efeito. O Bahia passou a ter alguma dificuldade em dominar o jogo no meio campo, né? E o Atlético foi tentando mais uma vez, teve uma finalização de fora aos 6 minutos, o próprio Léo Vieira acabou fazendo uma outra finalização também aos 21 minutos, então o Atlético até começa ligeiramente melhor também o segundo tempo, mas sem muita efetividade. Teve essas 2 finalizações, o Léo acabou trabalhando muito mais com os pés, em saídas de jogadas ali, algumas bolas aéreas ele também se antecipando, mas o fato é que o Bahia perdia meio campo àquela altura e Rogério compreende, né, que aquilo se dava fundamentalmente pelo fato de você ter muitos jogadores voltando de lesão. Everton Ribeiro, por exemplo, hoje não fez uma boa partida, e aí quando ele faz as substituições, né, promovendo a entrada do Eric primeiramente, depois de Michel Araújo, do Ademir pela ponta, ele reenergiza o time e o Bahia passa a ter paridade sob o ponto de vista técnico ou físico na partida. E tecnicamente os jogadores do Bahia estavam em melhor jornada, porque o Bahia teve mais oportunidade de fazer gol, e eu destaco principalmente uma que Kiko Oliveira teve aos 26 minutos, numa bela jogada, onde Jean Lucas também recebe o passe em profundidade, dribla a zaga, segura um pouco a bola, acha ele no ponto futuro, e Kiko Oliveira, que vinha fazendo até uma partida ok, regular, acaba perdendo um gol inacreditável, o gol que poderia ter dado já aos minutos 71, a vantagem do Bahia por 3-0 no placar, acabou perdendo o gol, mas o fato é que tinha sido mais uma vez uma boa jogada do Bahia, produzida aí a partir de uma jogada que começa com Michel Araújo e depois com Jean Lucas. Então o Bahia vinha criando elementos para se colocar cada vez mais, Fábio, numa situação de conforto no jogo, né? Controlou fisicamente, teve as melhores chances, poderia ter feito o 3º gol antes. Como isso não aconteceu, o jogo entrou numa espécie de marasmo ali, começa a ficar um pouquinho mais frio, porque o Atlético já percebe ali que não conseguiria chegar nem sequer ao empate. O Bahia também reduz um pouco a intensidade para poder segurar e controlar o resultado e minimizar qualquer possibilidade de, num lance fortuito, tomar um gol que o poderia colocar numa condição de risco em relação ao placar. E nessa de segurar, o jogo vai ficando em banho-maria, até que num lance quase que despretensioso, numa dessas chegadas mais espaçadas ali do Bahia, Luciano Juba ainda faz o 3º gol, uma bola que bate e rebate, e aí sobra para ele ali finalizar e fazer o 3º gol. A gente está vendo aí na tela também o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, até faz a primeira defesa ali, conseguindo se antecipar a finalização, mas ela sobra nos pés de Luciano Juba, o papai do mês aí, que fez o gol e conseguiu homenagear aí o seu filho que está por vir, seu filho, sua filha, que venha com muita saúde e que traga muitas alegrias, como esse 3º gol trouxe alegria aos pouco mais de 29 mil pessoas que estiveram hoje na Fonte Nova, torcendo pelo Esquadrão de Aço, que conseguiu um bom triunfo, como abaixo eu disse. Abaixo da média esse público, não é, Ravel? Abaixo da média. Mais, o Bahia começa o campeonato com uma boa média. Historicamente, a média do Bahia orbita ali entre 36 e 37 mil pessoas. Hoje, um pouco abaixo da média, né? 29 mil. Até me surpreendeu um pouco, porque um jogo num bom horário, 8 da noite, né? Nem tão cedo para atrapalhar quem eventualmente sai às 18 horas do trabalho, e nem tão tarde para aqueles que moram mais distantes do estádio e, consequentemente, acabam dependendo de questões de mobilidade para poder chegar. Então, me surpreendeu negativamente esse público, e espero que no domingo, né, um jogo às 19h30, um horário não tão bom, mas um jogo muito importante para essa caminhada, a gente tem um público melhor, até porque o time está merecendo. O Bahia segue invicto na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro, tem apenas uma derrota no cômputo geral do campeonato, e eu acho que hoje fez por merecer a confiança do torcedor de que o Bahia vai conseguir, sim, nas próximas rodadas, bons resultados, apesar de ter na sua frente aí na próxima rodada o melhor time do campeonato, a tabela diz isso, mas eu acho que o Bahia tem totais condições de competir e vencer para poder continuar
se colocando numa condição de estar entre os melhores posicionados da tabela, Fábio. Muito bem, alguns comentários aqui da galera. Tem um superchat do Davison. Não, Davi Santos Sobral. Davi Sandy Sobral, é isso. Saudades do underline, né? Continha nos e-mails, né? Pra gente saber o que é nome, até onde vai, né? Ele fala: salve mais um limão de Juba. Que resposta linda que Ceni deu. Ravel, lá ele. O Juba foi mais uma vez destaque do jogo, né? Um abraço para Davi aí, a gente está sempre trocando ideia nas redes sociais, é um ouvinte assíduo aqui do Pod. Convido a todos vocês que ainda não deram like aí, dê o like nesse vídeo, se inscreva, Importante. seja membro, que isso ajuda muito a gente aqui. Pois é, Davi, Juba com mais uma boa partida, Rogério mais uma vez sendo um cara que consegue mostrar boa leitura do jogo, boa compreensão dos tempos e movimentos ali, o que o Bahia precisa. Eu acho que ele conseguiu gerir tudo bem. Até aquilo que parecia mais controverso, a gente vai falar daqui a pouco nas análises individuais, funcionou, que foi a entrada do Léo, né, que era algo que poderia ter surpreendido ali o torcedor mais de repente um pouco mais incomodado com mudanças abruptas, né, mas o fato é que funcionou. E isso mostra também que uma boa gestão de grupo, uma boa gestão de elenco faz com que o Bahia não erre por muito tempo, que é o que eu comecei até a minha abordagem aqui, a minha análise falando sobre isso. Erros acontecerão no caminho. O que o Bahia não pode fazer é repetir velhos erros, velhos erros conhecidos, que é até pauta de boa parte da torcida do Bahia aqui. A gente sempre fala sobre como muitas vezes esse time parece ter dificuldade de se colocar como protagonista, um time que muitas vezes vai mal em mata-mata, um time que tem dificuldade de estabelecer a autoridade que lhe é posta antes do jogo. E agora a gente está falando de um momento que também gera certa angústia no torcedor, que é quando o Bahia abre o placar e muitas vezes cede ao adversário o resultado que lhe estava posto. Hoje o Bahia espantou um desses fantasmas e eu espero que essa prática se torne cada vez mais frequente, que o Bahia vença as partidas com autoridade e quando se colocar à frente do placar tenha a capacidade de mantê-lo sobre seu domínio e que consiga gerenciar as mais variadas situações do jogo que vão acontecer para que ele continue aí no caminho dos triunfos. Muito bem, tem algumas perguntas aqui para você, Ravel. Eu vou fazer duas. O mestre Highlander fala: Davi Duarte, Mingo e Acevedo, bem na defesa, foram decisivos defensivamente, obrigando o adversário a tentar a finalização de fora ou cruzamentos. Um abraço Tá aí pro perguntando mestre Highlander. sobre o Atlético entrou pouco na área, né? Sim, teve umas duas ali que eu lembro, né? Que o goleiro saiu bem, mas realmente não foi um Atlético que chegou com tanta contundência, né? Na área do Vitória, na área do Bahia, desculpa. O que acontece? Um abraço aí pro mestre Highlander que fez a pergunta. O Atlético, ele é por si só um time vertical, né? É um time que, diferentemente do estilo de jogo do Bahia, ele é um time que ele privilegia o jogo mais pelos extremos, né? Pelas pontas, para servir o Kevin Viveiros dentro da área. Então, dificilmente você vai ver o Atlético por essência, pelo que eu tenho acompanhado das partidas do time e até pelo esquema tático, você vai ver um time que joga com jogo apoiado, com infiltrações pelo meio, né? No meio campo do Atlético é um meio físico, né? Que privilegia essa física, não à toa o Zapelli, ele tá no banco aí, que é um jogador que tem mais qualidade técnica, tem mais refino, tava no banco na partida de hoje, então me parece que o Furacão é um time que tem um outro estilo de jogo, embora em determinados momentos tenha até espelhado a formação tática do Bahia, que era um 3-4-1-2 ali na fase de criação, um 3-4-3 de vez em quando também, e defendendo em linha de 5, mas é um time que tem uma outra forma de atacar, e essa forma não funcionou hoje, né? Uma forma onde os jogadores eles são lançados em velocidades pelas pontas, mas o Dudu e o Julimar acharam muito pouco espaço, especialmente ali no lado do Acevedo, que foi muito bem na parte defensiva, e o Kevin Viveiros foi o jogador, inclusive, que deu mais dor de cabeça, o cara que atazanou um pouquinho o David Duarte, conseguiu arrancar um cartão amarelo ali, mas também não tão perigoso e contundente como ele já conseguiu ser em outras partidas. Ele que é um dos destaques desse time, talvez o principal destaque. O ataque do Furacão não funcionou na noite de hoje, não. Muito bem, tem outra pergunta do Reinaldo Conceição. Ele fala: Ravel, você não acha que o time precisa de mais bons jogos como o de hoje para ganhar a confiança da torcida? Ele fala aqui que ainda não está tão confiante. E aí, Ravel?
Boa pergunta, Reinaldo. Um abraço para você. Eu acho que o Bahia precisa sim aumentar o seu cartel de jogos tranquilos, por assim dizer, né? Porque o torcedor do Bahia ele ainda continua de orelha em pé, porque apesar de poucos, os principais insucessos da temporada, eles marcaram muito o torcedor, né? A gente vai lembrar aqui da eliminação na pré-Libertadores, vamos lembrar de um empate inesperado, digamos assim, contra o Vitória, apesar de ser um clássico, mas existia uma tendência maior de que o Bahia confirmasse seu favoritismo, sua prevalência técnica e vencesse o seu principal rival. Né? Esse empate, inclusive, custou 2 pontos ao Bahia, 2 pontos que o colocaria hoje na condição de dividir a liderança com o Palmeiras. Né? E essa derrota acachapante contra o Remo. Então, essas feridas ainda estão muito abertas, eu concordo. E é por isso que o Bahia precisa agora estabelecer uma sequência de bons resultados, de preferência jogando bem, né, sendo autoritário, não necessariamente com placares elásticos, seria ótimo, mas a gente sabe que nem tudo no futebol funciona da melhor forma. Mas o primeiro passo eu acho que é vencer de maneira autoritária mesmo, né, conseguir se colocar numa condição de sobreposição mesmo ao adversário, para poder trazer cada vez mais o torcedor consigo, né? O torcedor para perto, né? Naturalmente o torcedor está magoado, está chateado, está triste, esperava mais em relação ao Bahia nos momentos cruciais da temporada, mas passou. Então eu acho que o torcedor, o Bahia precisa fazer sua parte para reconquistar o torcedor e o torcedor vai ter que dar um voto de confiança, porque é o que resta, né? Nesse momento é o que resta. É o Bahia fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e o mais longe possível na Copa do O que é uma Brasil. boa campanha para você, Ravel? É Sem dúvida, brigar o pelo Bahia. título, um G4 seguro? O Sem, que é uma boa campanha? sem dúvida, Fábio, o Bahia imputou sobre si a responsabilidade de terminar o campeonato entre os 4 melhores. E isso, para mim, seria considerado uma boa campanha, tá? Vale lembrar que na história dos pontos corridos aqui na região Nordeste, a gente sempre tem 4 lugares aí como melhores campanhas da nossa região, né? O Fortaleza já conseguiu, o Sport já conseguiu, né? Então temos, na verdade, acho que o Sport não conseguiu, o Sport conseguiu um 6º lugar, né? Mas a gente já conseguiu aí no Nordeste boas campanhas com Fortaleza, acho que 2. O Sport já conseguiu um 6º lugar, a Vitória já conseguiu o 5º lugar. E o Bahia tem o 7º lugar como melhor colocação. Então, obviamente, isso aumenta a responsabilidade do Bahia, acumulado ao fato de que esse ano o time vai jogar menos jogos, né? Vai dividir menos as atenções com outras competições, só a Copa do Brasil, fundamentalmente. Então, essa boa campanha, para mim, é o G4. Acho que o Bahia tem condições de se colocar aí cada vez mais a responsabilidade e a concentração em cada jogo e não se permitir se desligar de vez em quando. Acho que o Bahia tem totais condições de beliscar esse G4, sim, Fábio. Ravel, o que você prefere? Um quarto lugar no Brasileirão, vaga direta na Libertadores ou um vice-campeonato da Copa do Brasil? Chega numa final nacional e tal, mas vai para pré-Libertadores. O que você escolheria? Friamente, Fábio, a escolha de fazer um bom campeonato brasileiro e terminar em quarto vai ser sempre melhor. Eu não vou desconsiderar aqui a emoção de você disputar uma final de campeonato, né? Que o coloca muito próximo do título, onde tudo pode ser decidido em 90 minutos, né? Então, assim, é óbvio que disputar uma final de Copa do Brasil seria muito bom, mas analisando fria e racionalmente, terminar um campeonato entre os 4 melhores, da forma como o Bahia constrói o seu plano de trabalho e o seu elenco, é um indicador de que o Bahia, no próximo ano, vai tentar mais uma vez estar entre os 4, talvez objetivando estar entre os 3, e no ano subsequente, da mesma forma, talvez até entre o primeiro e segundo. Então, pensando num crescimento solidificado e a longo prazo, como o Bahia tem feito, eu escolheria terminar o campeonato entre os 4 melhores, mesmo que eu saiba que, sob o plano passional, é muito mais interessante você disputar uma final de Copa, né? Mas eu acho que a final ela acaba ganhando um contorno mais circunstancial, né? Não necessariamente um time que vai a uma final de Copa do Brasil num ano fará um bom ano subsequente. Eu quero crer que o trabalho que o Bahia está fazendo é um trabalho que vai fazer com que, inevitavelmente, irremediavelmente, em determinado momento, o título venha, ou a final da Copa do Brasil venha, mas não como objetivo macro, né? E sim como uma consequência de um trabalho que está sendo bem estabelecido. Acho que tem uma boa discussão, porque, por exemplo, o Bahia tem aquele tabu, né, que não passa
das quartas de final 10 da Copa. 0 de 10. E assim, se ele chegar à final, ele pelo menos teve ali 2 mata-matas difíceis, né? Que eu acho que cria também uma casca, né, para as outras temporadas, uma confiança e tudo mais, né? Eu acho que, claro, é melhor uma vaga direto na fase de grupos do que passar de novo por uma pré-Libertadores. Mas, por exemplo, se é uma final eliminando, sei lá, um Palmeiras numa fase, um Cruzeiro numa outra, um Flamengo, cara, eu acho que a longo prazo, eu acho que também cria uma casca e uma confiança que pode dar resultados também bem grandes lá na frente, né? Ganhar jogo decisivo, aquele jogo ali que se você perder, acaba tudo. Eu acho que o Bahia tá precisando disso, assim, uma classificação ou uma campanha bem consistente aí, em uma Copa, né? Não foi bem na Sul-Americana, caiu na repescagem, né, nos playoffs, na Libertadores ficou na fase de grupos, né, esse ano caiu na pré, enfim, Copa do Brasil também, quando pega um adversário um pouco mais difícil, né, ali também não consegue passar nos últimos anos, então acho que até tem uma discussão, mas eu até concordo com vocês. Se for uma campanha muito consistente, ali um G4 ponta a ponta, né, eu acho que também tem o seu valor. Aí o desempate ficaria realmente pela vaga direta, né, na Libertadores. Então eu acho que é o mínimo que o Bahia tem que entregar esse ano, né, Ravel? Ou uma grande campanha na Copa do Brasil, ou uma campanha muito consistente e tranquila no Brasileirão, né? Com Com toda esse tempo certeza. agora, né? Inclusive, hoje foi o confronto dos times que, assim, a gente imagina que pode brigar lá em cima, que não tem outra competição, né? Só Bahia e Atlético Paranaense, só tem Copa do Brasil e Brasileiro. E nesse duelo aí o Bahia saiu na frente. Mas, querendo ou não, isso é uma responsabilidade maior, né? Esse tempo para treinar, que nem todo mundo vai ter. Sem dúvida, Fábio. Isso aumenta a responsabilidade do Bahia e, como você mesmo disse, assim, também, né? O Bahia precisa dar uma resposta. Então, seja como for, essa resposta precisa vir. Então, o Bahia precisa, sim, tem a obrigação de pavimentar um bom caminho no Campeonato Brasileiro esse ano, de ir longe na Copa do Brasil, sim, tá? Independente de qualquer coisa, para poder, pelo menos assim, como eu disse, né? Dar indicativos de que o trabalho ele não está solto, né? O trabalho ele está sendo construído de uma maneira mais linear, né? Às vezes o tempo de resposta que a gente quer não é condizente com o que tem acontecido, mas se pelo menos a gente chegar numa condição de o Bahia dar uma resposta aos seus próprios fracassos, a gente vai entender que esse processo de erros e acertos, de eventuais oscilações, eles se justificam a partir do momento que também as oscilações positivas acontecem, né? A gente fala muito sobre essa questão do Bahia não conseguir superar a barreira das quartas de final da Copa do Brasil, e é legítimo que se fale, mas ao mesmo tempo algumas outras barreiras no intercurso desse processo já foram rompidas. 3 anos atrás a gente falava de um Bahia que nunca tinha sido G10, de um Bahia que nunca tinha disputado Libertadores, de um Bahia que nunca conseguiu fazer mais do que 50 pontos, e agora todas essas barreiras já foram rompidas. O Bahia tem a obrigação de cada vez mais estabelecer um teto mais alto. E é por isso que a gente tem que estar aqui analisando, cobrando e torcendo para que cada vez mais o Bahia se coloque nessa condição de protagonista do futebol brasileiro. Muito bem, o Reinaldo lembra aqui algo interessante até. Ele fala que o Rogério Ceni culpou muitos jogadores, né? Contra o Remo, aquela coletiva ali foi realmente transferiu ali para os jogadores, chamou a galera de pipoqueira. Ele falou isso, né? Em outras palavras, ele quis dizer isso. O Reinaldo fala que eu gostaria muito que ele identificasse onde ele errou. Mas assim, eu acho que a resposta de hoje foi interessante, né? Porque eu até falei com o Minhoca aqui, né? Que foi quem fez a live do Bahia. Pô, será que o Rogério Ceni não se expõe muito? Depois tem jogador ali que começa a não querer se entregar tanto, enfim, perdeu o vestiário. Mas me parece que ele falou no momento que ele sabia e que deveria falar, né? Porque hoje, claramente, os jogadores deram uma resposta em relação a Com certeza. Com certeza também tem isso, assim. A gente fala de um Rogério que amadureceu muito também na sua trajetória profissional enquanto treinador, e eu acho que... O problema não é nem expor não o jogador, né? Mas saber o momento certo para fazer isso, né? Eu acho que isso. O Minhoca até falou aqui. O Minhoca falou, eu acho que ele falou muito isso no vestiário em outros jogos e falou, ó, se vocês continuarem assim, eu vou expor vocês. Eu acho que me parece que foi meio um acordo, assim, ou um acordo verbal ali. E depois desse 4-1, o Rogério Ceni realmente expôs ali o elenco. Mas me parece que foi um momento ali correto, né? Acho que não me parece que não prejudicou o relacionamento com o elenco.
Não acho que tenha prejudicado, até porque, assim, chega uma hora, Fábio, que existe uma necessidade também de você mexer com o brio dos atletas. Porque vamos analisar aqui friamente. O que foi que o Rogério fez de errado para poder fazer com que o Bahia perdesse aquele jogo de maneira tão ridícula e vexatória como perdeu contra o Remo lá no Mangueirão? Assim, não teve dedo do treinador, é isso que eu quero dizer, entendeu? É óbvio que a condução da performance dos atletas é fruto de um trabalho feito pelo seu comandante. Mas o Bahia também não jogou mal, é isso que eu quero dizer, assim. O Bahia sofreu um apagão e tomou gols em lances circunstanciais da partida que geram revolta no torcedor, que geram revolta no próprio treinador, que é um humano também, né? Um cara que tem obstinação por vencer, né? Então, naturalmente, eu acho que ele acabou se chateando ali, se excedeu, até admitiu hoje na coletiva, em determinado momento ali ele chegou a falar que havia se excedido. Eu acho que isso faz muito bem parte de uma estratégia também, de como você mesmo disse, Fábio, saber a hora onde você dá o tapa e saber a hora, o momento onde você dá o afago. Né? Perdeu daquela forma, ele deu aquele tapa ali, hoje já venceu de uma maneira contundente, já deu um afago, já assumiu mais essa responsabilidade, né? Ele até chegou a falar, pô, eu fiquei puto comigo mesmo por ter feito o meu time perder daquela forma, né? Então eu acho que ele hoje já trouxe para si um pouco dessa responsabilidade e assim, o Rogério é experiente da bola, né? Sabe como é que ele conduz situações como essa. E como eu disse, ele também vem amadurecendo assim na minha avaliação em relação à performance profissional. Eu acho que a gente está vendo no Bahia o melhor Rogério da sua carreira de treinador. Se isso é suficiente, cabe ao torcedor julgar. Mas para mim, nesses 10 anos aí quase que o Rogério já tem de carreira de treinador, o que a gente está vendo agora é melhor do que ele teve no São Paulo, é melhor do que ele teve no Fortaleza, é melhor do que ele teve no Cruzeiro, sem dúvidas, né? É melhor do que o que ele teve no Flamengo, em termos de metodologia de trabalho. Óbvio que ele conseguiu resultados em outros lugares, mas a versão do Rogério que hoje consegue fazer uma boa leitura de jogo, que consegue abrir mão de certas convicções que esbarravam até na corda da teimosia, né? Que faz um time jogar de maneira vistosa, como o Bahia já chegou a jogar, e hoje até um time que é mais pragmático em prol da defesa do resultado. Eu acho que isso tudo é uma consequência de um aprimoramento dessa versão treinador de Rogério Ceni, que, na minha avaliação, faz um trabalho satisfatório no Bahia, Fábio. Muito bem, vamos para o campinho agora. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Bahia, começando pelo Léo Vieira. Mas antes de falar da análise dele, né? Diferentemente do ano passado, né? E de outros anos que o Bahia demorou para agir ali na posição de goleiro, esse ano, de uma rodada para outra, trouxe o substituto, né? Porque o João Paulo, assim, ele não mostrou confiança até agora. E contra o Remo ele toma 4 gols. Né, assim, claramente ninguém confiava no João Paulo aí para essa sequência sem o Ronaldo. E o Bahia foi muito rápido, né? Um goleiro que estava no Campeonato Brasileiro mesmo, enfim, experiente. E hoje, já entrando na avaliação, me pareceu muito seguro, né? Um goleiro que toma as decisões muito corretas, pelo menos no jogo de hoje. Né? Tem uma leitura muito boa também e foi um dos jogadores importantes aí, Ravel, nesse placar. É por aí, Fábio. Eu só não sei dizer se o Bahia foi muito rápido em resolver um problema que aconteceu agora ou muito letárgico em ignorar a potencial existência do problema no início do ano. Porque o Bahia, na verdade, começou o ano com o Ronaldo, ok, muito bem, né? Terminou bem o ano passado, conquistou a titularidade com méritos, mas já se tinha muita incerteza sobre qual seria o desempenho de João Paulo. E começou o ano com um terceiro goleiro, que é um garoto da base, até a filosofia do grupo, de repente, deve ser agora, né, com a aposentadoria do Danilo Fernandes, ter essa figura, mas o Bahia não tinha ali exatamente, né, quando o Ronaldo, de repente, ficasse indisponível, um goleiro que passasse essa segurança toda, não à toa, o empréstimo de João Paulo acontece aí até dia 30 de junho, e ainda não sabemos se será renovado, né, então não é um jogador que consiga conquistar unanimemente aí a avaliação positiva de torcedor e comissão técnica até. Então, dentro dessa linha, não sei se de repente o Bahia não poderia ter feito esse movimento antes. O bom é que deu certo, aparentemente, tá? Léo Vieira, além de ser um cara que a família toda torce pro Bahia aí, como eu acho que o Léo Vieira a galera só entrou no radar agora, né, Rafael? Assim, eu acho que o Léo Vieira só tinha jogado ali as últimas Série Bs, né, pela Chapecoense. E se chegasse no início do ano,
a galera ia torcer o nariz, né? Assim, Ia. chegou agora depois de fazer um bom início de Brasileirão, né? Isso, Aí todo, isso. não, ele já mostrou, tá com ritmo, É. enfim, segurou A muitos chegada, jogos ali. Cara, a atuação dele contra o Vasco foi algo surreal, assim. a Foi 1-1. chegada dele foi no melhor momento para ele, assim, no melhor momento Sim, para ele ter a aceitação da torcida, para ele ser recebido com menos pressão, tudo mais. Foi perfeito para ele. Para o clube, sob o ponto de vista institucional, eu acho que o Bahia correu um risco muito grande, porque poderia não dar certo, né? Imagina Léo Vieira chegar hoje, falhar na primeira bola e o Bahia entrar ali na iminência, no surto de ter que fazer uma substituição no intervalo porque o jogador não está bem. Esse risco poderia acontecer, né? Principalmente porque é um atleta que não estava treinando ali com o grupo no dia a dia, né? Chegou, não treinou uma semana, já foi titular, mas como eu vinha dizendo, a sorte foi que, assim, não só sorte, né? Tem o mérito também, o trabalho do atleta, mas que bom que deu muito certo, né? Ele vai receber um verde musgo aí, porque não foi tão testado, mas em tudo que fez foi bem, tá? Reposição alta, reposição com os pés, intervenções com a defesa, gelado, em determinados momentos até gelado demais, deixou o torcedor um pouquinho apreensivo. Teve uma ou duas bolinhas ali que ele deu uma exagerada, uma demorada no passe, acabou até errando esse passe, mas não chegou a colocar o Bahia numa condição de risco excessivo, não. Pelo contrário, gostei da atuação de Léo Vieira, né? Jogador que, como eu vinha dizendo também, a família dele toda torce pro Bahia, o pai dele está aí realizado por ele estar vestindo a camisa tricolor. Tomara que ele consiga escrever uma bela história aqui vestindo a camisa do Esquadrão. E o seu início foi promissor. Atuação segura, veio de musgo aí para ele. muito bem. Verde musgo aí pro Léo Vieira. Hoje a volta do DVD. E aí, o DVD também melhora o Mingo? Né? O Mingo vinha ali uma sequência meio irregular, né? Hoje, você gostou dessa dupla aí de volta? É a dupla conhecida, né? A dupla que jogou mais partidas aí pelo Bahia nas últimas 2 temporadas, né? O David Duarte consolidado como um zagueiro que tem uma ótima construção com os pés. O time do Bahia sente muita falta dele quando ele não está disponível, né? Um atleta que tem essa responsabilidade de fazer essa construção de trás para frente ali, né? Do início do jogo na primeira linha. Ele acabou sentindo um pouquinho o desgaste, a ausência de ritmo de jogo em razão da última lesão. E foi onde também o Kevin Viveiros tentou se criar mais, então foi onde o David Duarte acabou, de fato, sendo mais exigido, mas eu acho que correspondeu positivamente. É por isso que eu vou colocar um verde musgo aí para ele, gostei da atuação. E o Mingo, para mim, hoje foi ainda melhor, né? Um zagueiro mais seguro, um zagueiro que teve algumas intervenções providenciais, né? Conseguiu participar também da construção do jogo, teve até mais liberdade, né? Na verdade, de fazer isso, porque, como eu disse, o Viveiros acabou caindo mais pro lado do David Duarte. Eles acabaram travando mais um duelo pessoal ali e o Mingo teve mais liberdade para participar do jogo com a bola, né? E não só fazendo o jogo sujo ali, digamos assim, de fazer desarmes e interceptações. Então, o Mingo eu gostei bastante. Vou colocar um verde máximo aí para ele, atuação bem destacada. Bom, antes da gente ir para as laterais, reforçar o like, hein, galera? Estamos próximos aí de 100 likes. Tem mais de 100 pessoas vendo agora nesse momento, quase 1 hora da manhã. Então, deixa o like aí. Vamos dar aquela moral. Enfim, muita gente que tá vendo não deixou o like. Então, a hora é agora. Bom, vamos para as laterais, né? Acevedo voltou, né? Não jogou contra o Remo, o time tomou 4, perdeu. Hoje ele volta, o time vence e o Juba, né? Mesmo fora da seleção, continua jogando bem. Dois bons jogadores que vêm vivendo boas fases, né? Juba já tinha jogado muita bola aí contra o Internacional, gostei muito da atuação dele. Acevedo se achou aí na lateral direita, resolveu um problema que o Bahia tinha nessa ala direita aí, principalmente na parte defensiva, né? Afinal de contas, o lateral direito do Bahia dentro desse esquema que flutua para começa com 4-3-3, flutua para um 3-4-3, com o Juba fazendo a construção por dentro, o lateral não tem tanta responsabilidade ofensiva, né? Acaba tendo mais esse papel de participar mesmo na linha defensiva ali e proteger o Bahia dessa forma. Eu acho que a Acevedo faz isso muito bem, assim, tem uma estabilidade muito interessante, melhor até do que seus companheiros que são de origem da posição mesmo. Roman Gomes, porque ainda não conseguiu emplacar boas partidas pelo Bahia, embora seja um lateral conhecido por ser um bom defensor, e Gilberto por ausência de característica mesmo, né? Ele acabou desenvolvendo até melhor essa valência defensiva no Bahia, mas ainda não o suficiente para passar a segurança necessária para o setor. Acevedo, para mim,
chegou e tomou a titularidade para si aí, porque casou muito bem com o esquema. Gostei da atuação dele, vai um verde musgo aí para ele, assim como para Luciano Juba também, que conseguiu também performar em bom nível e ainda foi premiado com um golzinho ali no final, como eu disse, né? Um gol que ele até comemorou celebrando a vinda do seu filho, né? Então, acho que o verde musgo está bem colocado para ele aí com atuação ok, uma atuação nota 8 aí, acho que Juba merece um verde musgo. Muito bem, vamos partir para o meio de campo. Hoje, que parece ser o meio de campo ideal, né? Com Caio Alexandre, Jean Lucas e o retorno de Everton Ribeiro. Caio Alexandre vai ganhar um razoável, achei uma partida um pouquinho mais discreta do que ele costuma oferecer, um jogador que tem muita qualidade e que dele sempre se espera um pouco mais, né? Aliás, o meio-campo do Bahia é o setor que reúne para mim os melhores jogadores do time, né? Então a gente sempre espera mais de Caio Alexandre, de Everton Ribeiro, a quem eu também vou dar um razoável. Esse com o benefício de pelo menos levar em consideração aí que é um atleta que já tem uma idade avançada e acabou também retornando de uma lesão um pouquinho mais séria agora, né? Então a gente precisa levar isso em consideração. Mas esses dois jogadores estiveram um pouco abaixo do que costumam entregar, que é um nível de qualidade de excelência que faz o Bahia ser o que é. Quem destoou positivamente, né, e que por isso merece também aqui os nossos elogios, é Jean Lucas, que fez uma ótima partida, relembrando seus melhores momentos com a camisa do Bahia, deixando o torcedor assim feliz da vida, porque ele participou diretamente aí dos gols, né, contribuiu bastante para que o Bahia pudesse sair hoje da Fonte Nova com um triunfo e uma atuação excelente. Verde máximo aí para Jean Lucas. Gostei muito da atuação do meio-campista tricolor. Muito bem. Vamos agora para o ataque, né? Kiki, Pulga e Everaldo. Vamos lá, começar pelo razoável de Kiki Oliveira, um jogador muito esforçado, um jogador que corre o campo todo. Ele é sempre privilegiado por Rogério Ceni para se manter no campo, inclusive porque com ele o Bahia não perde intensidade. Muito pelo contrário. Ele é aquele cara que está sempre incomodando e ainda consegue ter pulmão para poder ir nas jogadas de ataque. Não à toa, ele começa ali do lado direito, depois quando o Pulga cansa, o Ademir entra para fazer o lado direito e o que é invertido de lado, né? Demonstrando que é um jogador que fisicamente contribui muito para que o Bahia seja o que é, né? Então é muito importante que você tenha um jogador com essas características dentro do elenco. Se falta muitas vezes qualidade, né? E às vezes falta, ele inclusive acabou perdendo um gol feito hoje, né? Aos 26 do segundo tempo, mas sobra ímpeto, sobra raça, sobra vontade de ajudar, sem vaidade. É um atleta que consegue contribuir muito para o grupo. Hoje não acabou não tendo uma partida brilhante, mas eu destaco, enalteço aqui essas virtudes que esse jogador uruguaio tem e que por muitas vezes até a gente imaginou que não seriam apresentadas, porque se falava muito sobre ele não querer vir, sobre como ele não poderia render, e contrariando todas as expectativas, o início de Kiki Oliveira é bom e justifica a sua titularidade, apesar da partida razoável de hoje. Eric Pulga vai ganhar um verde musgo, né, um jogador que, enquanto teve pulmão ali, também ajudou, contribuiu. Acho que ele precisa melhorar também um pouquinho agora a parte física, né? A gente falou algumas vezes de um Pulguinha que não estava conseguindo jogar bem. Eu acho que ele voltou a ter algumas partidas de bom nível, mas agora fica aí a observação sobre ele não conseguir jogar mais do que 60, 70 minutos. É sempre uma substituição quase que certa. É bem verdade que os pontas são os jogadores que mais se desgastam nesse esquema tático do Bahia, né, de Rogério, onde os jogadores que atuam pelo lado do campo auxiliam muito no processo de defesa, né? Mas eu acho que ele precisa, como próximo passo aqui, a observaçãozinha que a gente tem, é ele voltar a ser um jogador que a gente possa tê-lo por mais minutos em campo, até porque quando ele tá bem, ele é diferenciado. Ele participou da jogada do primeiro gol hoje, já tinha participado de outros gols do Bahia na temporada, é um jogador muito importante para o esquadrão. Então, tomara que ele consiga voltar a jogar por mais minutos aí, como já fez vestindo a camisa do Bahia, Fábio. E para fechar os titulares, eu vou colocar um verde máximo para Everaldo, não tem como ser diferente. Embora ele não tenha participado tanto do jogo além dos gols, mas ele participa nos momentos determinantes da partida e é por isso que ele é merecedor aí da avaliação melhor que a gente tem no nosso campinho. É um cara muito lúcido, muito importante, correspondeu bem à titularidade aí. Se tinha alguma dúvida sobre quem entraria hoje, se era ele, se era o Del, já que o William José não podia jogar os 90 minutos. Everaldo correspondeu à escolha por ele aí, fazendo gols importantes para que o Bahia pudesse vencer na noite de hoje. Então, verde máximo aí para Everaldo.
Muito bem, então Everaldo Verdinho, vamos pro banco de reservas, né? Entraram ali o Eric, o Michel Araújo, o Iago Borducci, o Ademir e o William José ali mais no finalzinho, né? Iago e Ademir, Iago e William José, imagino que sem nota, né, Ravel? Dá para avaliar. Sem nota. Começar por eles aí, Iago e William José sem nota. Acho que o William até mais para sentir o gostinho de retornar aí aos gramados depois da lesão, e aí por isso sem nota. Iago Borducci também acabou não tendo nenhuma ação com a bola que justificasse. Vou colocar um razoável aí para Michel Araújo, porque um jogador que participou bem de uma jogada, essa jogada que eu mencionei que acabou sendo perdido o gol ali do Kiki Oliveira, ele é que começa, fazendo um passe em profundidade para Jean Lucas, depois de aplicar um bom drible no jogador do Atlético. No mais, ele acabou não contribuindo tanto para o jogo, mas acho que um regular está de bom tamanho para ele. E deixei para o final os jogadores que não foram bem na noite de hoje, né? Ademir e Eric, cada um vai receber aí um laranjinha de jogou mal. Ademir, não falta transpiração, né? Muita tentativa e erro. Hoje mais erro do que acerto, muito mais erro. Acabou perdendo muita jogada. Até tentou algumas ali que demonstram pelo menos, né, uma retomada da confiança do atleta, que é muito importante, né? Na posição que ele joga, ele precisa ter isso, né? Afinal de contas é um jogador agudo, um jogador que entra para de fato fazer as tentativas mais plásticas, né, mais agudas do time. Então ele precisa de fato tentar. Só que hoje ele não foi bem. Aliás, não vem bem o Fumacinha, foi por isso que foi sentar no banco e infelizmente não tem conseguido jogar bem aí como em outros momentos ele foi tão importante para o Bahia. A gente continua na espera de que ele possa voltar a fazer a diferença. E Eric hoje entrou desligado no jogo, né? Muito desconcentrado, perdeu algumas bolas importantes, gerou situações de perigo aí, né, para a defesa do Bahia, a partir do momento em que ele não conseguiu corresponder à iniciativa que Rogério teve de fazer com que o time pudesse ser mais físico e mais protegido quando entrasse o jogador, né? Um jogador que tem mais característica mesmo de defesa, de recomposição, fazendo esse papel de primeiro volante que ele conhece bem e não entrou bem hoje, né? Não sei se eu sentiu muito o fato de jogar contra a sua ex-equipe, não sei se é uma questão circunstancial, mas o fato é que Eric, que vinha fazendo boas partidas aí, vestindo a camisa do Bahia, hoje não foi bem, por isso um laranjinha aí para ele, Fábio. Bom, Rogério Ceni. Rogério, vai um verde máximo para ele. Acho que ele deu uma boa resposta, né? Ou a equipe deu uma boa resposta em relação a como tinha sido, né, o fracasso, né, da partida contra o Remo. Um fracasso fundamentalmente pelo placar, né? Afinal de contas, como eu disse, eu não acho que o Bahia tenha feito uma péssima partida, mas o Bahia voltou irreconhecível ali no segundo tempo, apagou bastante, e hoje ele tinha que dar uma resposta positiva, os comandados deles tinham que dar essa resposta positiva, e eu acho que o fizeram, né? O Bahia foi vencedor da partida hoje com méritos, né? Como eu disse, assim, do minuto 1 ao minuto 90, se era para a partida ter um vencedor, tinha que ser o Sport Clube Bahia, e eu acho que isso passa pelo trabalho que o treinador conseguiu fazer, de mobilizar os atletas para a partida, de fazer com que eles compreendessem quais eram os papéis de cada um, e o Bahia conseguiu executar com louvor, à exceção de 2 jogadores que acabaram não indo tão bem, o que faz parte também. Todos os outros tiveram atuação de regular para muito boa, então isso reverbera na nota do treinador. Por isso, verde mais verde para ele aí, Celso, ou Fábio. Muito bem. Para finalizar, o melhor em campo aí. Tivemos alguns jogadores com nota máxima. Quem vai levar a estrelinha? De todos aí que a gente colocaria, né? Tem um pódio aí com 3 verdes máximos, né? Vou colocar o terceiro lugar aí para o Ramos Mingo, né? Que teve uma atuação muito boa, segura, entretanto, com menos atuações diretas, né, nos momentos cruciais do jogo. A segunda posição vai ficar com Everaldo, que numa circunstância normal de jogo seria o cara que de fato receberia o prêmio de melhor em campo, afinal de contas, ele participa de maneira decisiva, né, para finalizar e, consequentemente, fazer os gols que colocam o Bahia no conforto no placar. 2 dos 3 gols do Bahia foram marcados por ele, mas a partida de Jean Lucas hoje foi excelente. Então, acho que não tem muito como a gente ir diferente disso, né? Jean Lucas teve uma atuação que me lembrou o prime dele vestindo a camisa do Bahia, né? Uma atuação muito interessante, sob o ponto de vista defensivo e ofensivo, participando de jogo, combinando jogada, dando bote, fazendo passe em profundidade, atacando o espaço dentro da área, que é algo que eu acho que ele sabe fazer muito bem, que o levou à seleção, né? E hoje ele foi o melhor em campo, assim, para mim, sem muita margem para dúvida, não. Melhor jogador do Bahia na partida e melhor jogador da noite de hoje.
Muito bem, então é isso, né? Análise feita aí de Bahia 3, Atlético 0. Agora jogo contra o Palmeiras, que é aquele jogo, né? Assim, tudo bem que o Bahia já ganhou do Palmeiras até no Allianz Parque recentemente, mas falando dessa temporada, é um jogo que se ganha, começa a acreditar, né? Naquele algo a mais que a gente tanto fala. Eu acho que é um jogo determinante para dizer quais são as pretensões do Bahia no campeonato. Se vai ser um time que vai margear o G4 e o teto vai ser o próprio G4, ou se vai ser um time que, a partir de um resultado positivo de amanhã, pode dar uma resposta, né? Ou pelo menos um bom indicativo, um resultado de domingo, melhor dizendo, um bom indicativo do que pode ser esse time na competição, Fábio. Então eu acho que muito do que se pode esperar do Bahia passa pelo que vai ser esse jogo de domingo às 19h30 na Fonte Nova, porque é um adversário que é um bom balizador, né, do que o Bahia vai ser na competição. Se vencer, mesmo que tenha todas as dificuldades que naturalmente um time que enfrenta o líder do campeonato, que enfrenta um Palmeiras tem, se vencer, ele está dizendo para dentro e para fora que vai brigar lá em cima. Se perder, se não jogar bem, aí naturalmente você acaba baixando um pouquinho o sarrafo da expectativa, porque são partidas como essa que separam os homens dos meninos, Fábio. Tá mutado, meu amigo, seu microfone. Pô, é isso. O Reinaldo fala que com o Palmeiras tem que ser erro zero. O Palmeiras não perdoa erro, exatamente. Tem um elenco muito qualificado. O Lucas Cruz fala setinha pra cima, barrinha do máximo, concentração total. É isso, né? Jogo bem interessante aí nesse domingo. E claro, a gente vai ter o pós-jogo de Bahia e Palmeiras, jogão de times ali da parte de cima, né? Dependendo do que aconteça aí na quinta e também nesse jogo, o Bahia pode até assumir a liderança, quem sabe. Mas é isso. Valeu, Ravel Pinheiro. Grande abraço para você. Mais alguma coisa ou podemos ir? Só isso, agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve aqui até agora. Deixa o like aí se ainda não deixou. Olha aí se você é inscrito no canal, se não for, é a hora agora de se inscrever. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente está fazendo muita coisa boa aí sobre Copa do Mundo, sobre todos os clubes da região Nordeste, Brasil afora também. E é isso. Um abraço para você, Fábio. Obrigado pela companhia de sempre. Um abraço para Gabriel, que está na direção desse conteúdo, e a todos vocês que estiveram até agora ou que estão consumindo depois em outros momentos. É isso. Valeu, Ravel Pinheiro. Valeu ao nosso grande Gabriel Costa. Valeu para todo mundo que acompanhou. Enfim, não esquece aí de deixar sua curtida, tá? Não custa nada a sua curtida e é muito importante pra gente, tá? O algoritmo do YouTube entende aí que mais gente gosta do conteúdo e recomenda a mais torcedores, né? Bahia e Vitória, torcidas gigantescas que a gente ainda tem muita margem para crescer, tá? Então a gente conta muito com o seu apoio, você que já acompanha a gente, já curte, já compartilha, enfim, já comenta, deixa o like. A sua missão agora é trazer mais torcedores do seu time aqui para acompanhar o nosso trabalho de qualidade. Então, a gente conta muito aí com a sua divulgação e ultrapassamos a marca dos 100 likes, como eu pedi. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.